Bom dia, né? Eu estou aqui nesse momento e senti um desejo de fazer uma leitura no livro de Mateus e para a gente entender um pouquinho em relação à história do Senhor Jesus. E o livro que a gente sentiu o desejo de ler, capítulo 1 de Mateus, o Evangelho de Mateus, e a partir do versículo 18, vamos ler alguns versículos, tá? Falando sobre a história do nascimento de Cristo. Então aqui diz o texto: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Projetando ele isto em sonho, lhe apareceu o anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tema, recebe Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, ele porá o nome de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Né? Pois bem, nós lemos até o versículo 21. E aqui diz o seguinte: algo relacionado à história de Cristo. Lembramos que esse mês, o calendário nosso marca o mês de dezembro, né? E sabemos que esse mês, provavelmente o dia 25, alguns comemoram o Natal, né? Comemoram o Natal como se fosse ali o nascimento de Cristo, né? Conclua-se ali algum falando nesse sentido, né? Mas, então, como deveremos entender é que, nesse sentido, o nascimento de Jesus, ele foi um nascimento milagroso, né? Pelo que as Escrituras nos informam, foi um nascimento que foi projetado pelo Espírito de Deus, né? E aqui não existe, as Escrituras não deixam para nós uma data específica, nasceu tal dia, tal hora, né? Mas o mês tal, aqui não fala exatamente uma data específica do nascimento de Cristo, né? Mas alguns comemoram esse mês, por exemplo, como o mês do nascimento de Cristo, como por exemplo o Natal, né? O mês de dia 25, que representa alguns, então, o nascimento de Cristo, né? Mas é muito importante nós lermos essa história, porque foi através do nascimento de Cristo, né? Independente do dia ou mês após ele nasceu, né? Lembro que não tem na história um dia ou seja uma data específica, mas o nascimento de Cristo é que nos levou, então, a ter um momento de reflexão para que nós possamos ter uma vida ao lado de Deus, né? Foi Ele que abriu a porta da salvação. Foi através de Cristo, então, que houve a porta de salvação para a humanidade, né? Então foi por isso aí que ele diz aqui que... Mas o importante nós entendermos que José era de fato, naquele momento, ele não era casado legitimamente com Maria, né? A Bíblia diz que ele era considerado como noivo, porque ele tinha feito um compromisso de noivado com Maria, né? Mas não tinha um casamento ainda registrado, né? Então, por esse motivo, olha o que ele diz aqui: ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Ou seja, nesse momento, eles não tinham tido ainda nenhum contato físico um com o outro. Tá? Não havia nenhum laços entre eles, a não ser uma única comunhão. Né? E por esse motivo, naquele tempo, a lei era muito... devemos entender então, né, que a lei era muito rígida. Até mesmo nos dias de hoje temos leis, né, rígidas. Né? Mas naquele tempo, quando uma pessoa era mergulhada no ato de adultério, por exemplo, né, as duas pessoas eram condenadas. Né? Então tinha que ser condenado as duas pessoas. E observe bem que naquele tempo, quando era condenado pela lei, a lei era rígida a ponto de ser condenado, que as duas pessoas teriam que perder a vida. Né? Não era uma única pessoa, as duas pessoas. Né? Então nesse caso aqui, José, ele querendo aliviar o cargo sobre Maria, ele não queria que Maria sofresse essa penalidade da lei. Né? Então ele aqui diz que ele resolveu, o versículo 19 aqui, nós lemos a história falando muito importante para nós, diz assim: José, seu marido, sendo justo, não querendo difamá-la, resolveu deixá-la secretamente. Né? Então o que nós entendemos aqui? Como a lei naquele tempo, José era uma pessoa que conhecia muito o que a lei dizia, né? Ele resolveu deixar, assim, não, vou deixar ela secreta, eu não vou comentar perante as autoridades, não vou falar nada, vou ficar secretamente com isso, guardar isso no coração. Né? Porque ele sentiu que ela ia sofrer muito, era um sofrimento muito grande. Tá? Porque era, na verdade era a condenação pela lei. Se fosse algo descoberto, perante a lei da época, eles teriam que sofrer a penalidade da lei. E a penalidade era uma morte por apedrejamento. Tá? Então era muito difícil a situação. Então ele resolveu deixá-la secretamente. E aqui diz que quando ele projetando isso em sonho, ou seja, no momento que ele passou por um sono, ele teve um sonho. E projetando ele isto em sonho, apareceu-lhe o anjo do Senhor, né, dizendo: José, filho de Davi, não tema, né, não tema, recebe Maria, sua mulher, porque o que dela foi gerado é do Espírito Santo. Né? O que foi gerado nela não foi nenhum ato fisicamente, não foi ter contato com nenhuma outra pessoa, né, mas foi... Então aí nós vemos então que tudo foi movido pelo Espírito de Deus. Deus tinha um plano para a salvação da humanidade. Né? E por esse motivo que ele teve esse plano da salvação da humanidade, é que ele enviou o seu Filho Jesus para todos. Né? Não foi somente por uma pessoa ou por duas, mas foi por todas as pessoas, né, que de fato queira receber Cristo como Salvador. Né? Então hoje é muito importante, eu gostaria de colocar esse ponto em vista. Né? Esse mês que a pessoa comemora então, né, o mês de, quando for então no 25, né, o dia 25 se comemora o Natal. Né? Então que possamos lembrar não somente daquele Cristo fisicamente, né, mas lembrar que Ele é o Salvador do mundo, né, que pode salvar todos aqueles que queiram receber a Ele como esse Salvador. Né, porque o mundo pode oferecer muitos prazeres, o mundo pode oferecer muitas coisas, né, mas a salvação é somente na pessoa de Cristo. Tá? Foi somente Ele que entregou a sua vida e sofreu para salvar a humanidade. Né? Pois é, somente esses momentos que eu gostaria de estar
deixando essa reflexão, tá? Para nós lembrarmos que somente o Senhor, tá? É que pode deixar para nós um plano de salvação. E por mais que nós possamos encontrar felicidade em outros meios, né? Nós vemos que o mundo, ele só traz algumas felicidades, sim, mas por momentos, né? E a felicidade que Cristo dá, ela é completa e eterna, tá? Ela não tem fim. Então, para isso, nós precisamos escolher Cristo como Salvador, tá? Então, que Deus possa abençoar a sua vida, tá? Nesse momento. E que você, então, possa entender e buscar a direção de Cristo, que busque Ele enquanto há tempo, tá? Porque um dia pode ser tarde, um dia pode não ter mais a oportunidade de receber a bênção do Salvador, tá? Que é o Senhor Jesus Cristo.